Salve você que está estudando para a tão temida prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui é Thiago Carrão, teu professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral também, né? Aqui na Verbo Jurídico. Vim hoje para o nosso Esquenta Passaporte. Nós vamos garantir o teu passaporte da aprovação. Você vai ser aprovado na prova da Ordem dos Advogados e você será meu colega, advogado, advogada, doutor, doutora. Estou aqui para te conduzir por esse tão temido bosque aí, esse tão temido caminho da aprovação. Mas conosco aqui da Verbo Jurídico nós vamos facilitar a tua vida, vamos te trazer os pontos principais das matérias que mais caem. E como eu costumo dizer, minha missão aqui não é te ensinar direito. Direito tu já aprendeu. Minha missão é te ensinar a marcar o X no lugar certo e passar nessa prova. Então vamos lá para o Esquenta Passaporte de Direito Constitucional. Mas o que é direito constitucional? O que é uma Constituição? A Constituição é a lei superior de um Estado e um Estado soberano. Então nós temos aí a lei superior. Só para que vocês lembrem da pirâmide de Kelsen. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar um amarelo que fica melhor. Deixa eu ver aqui também. É isso aí. Lembrem-se da pirâmide de Kelsen. O topo da pirâmide de Kelsen, Constituição Federal de 88. Abaixo dela são as leis. Muito bem. Outra coisa que você deve lembrar é ou são a forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime político. Forma de governo ou forma de Estado, federação ou federativo, também chamado de composto. Forma de governo, o republicano ou a respública. Sistema de governo, o presidencialismo. Já o regime político é o democrático. Para que você lembre, eu trago sempre o nosso poema. O Estado fede. Forma de Estado, federação. Já a sua forma de governo é a republicana. O sistema de governo é o presidencialismo e o regime é o democrático de direito. Lembrando que o Brasil é uma democracia semidireta. Semidireta. Só para que você lembre. É uma democracia semidireta. Por que ela é semidireta? A democracia direta seria você mesmo votar nas leis, etc. A democracia indireta é você votar em alguém para ir votar nas leis por você, ou fazer as leis. Na democracia semidireta ou participativa, como é a nossa, nós temos a possibilidade de delegar essa função de legislar por nós, porém tem dois momentos que nós podemos ir às urnas para fazer uma escolha diretamente, que seria no plebiscito ou no referendo. Lembrem-se disso. Mas antes de nós chegar aqui nos direitos universais, voltamos para as nossas formalísticas. Nós vamos estudar também na Constituição e na pirâmide de Kelsen, né, como nós já vimos, a Constituição como sendo o teto da pirâmide, Constituição Federal de 88. Abaixo nós temos leis. E abaixo nós temos leis. Leis em sentido estrito, leis em sentido amplo. Leis em sentido estrito são leis que são formuladas pelo poder legislativo. Leis em sentido amplo são leis do poder executivo. Um exemplo: decretos,
Outro exemplo, normativas, portarias, entre outras. Nós também temos, lá nos direitos humanos, na introdução de tratados internacionais de direitos humanos, quando são votados por maioria qualificada de 3/5, eles têm a força de emenda constitucional. Quando eles são de maioria simples, eles ficam num dispositivo, que eu brinco que é um subsolo, um porão da Constituição, porque eles ficam entre a Constituição e as leis. Eles são supralegais e infraconstitucionais. Hoje no Brasil, o único que está nesta posição é o Tratado de São José da Costa Rica. Tratado de São José da Costa Rica, para que você lembre disso para a sua prova. Seguimos. Vamos direto para o artigo 5º. O artigo 5º da Constituição, que vocês sabem que ele não cai, ele despenca na tua prova. Então você deve, pelo menos, fazer uma leitura completa dele para se preparar para a tua prova. No artigo 5º, nós vamos falar sobre direitos fundamentais. Direitos fundamentais são direitos, ou é um direito universal. Direito universal significa que é para todos. Todos, basta que seja ser humano. E aí você vai ler o artigo 5º, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança, os VIPs. Mas, professor, é brasileiro e estrangeiro residente no país? Olha só que interessante. A prova vai tentar te dizer que o argentino que vem a passeio para passar o verão, que não é residente, que está só de passagem, que vem para conhecer o litoral gaúcho, curtir as areias brancas e o mar azul de Cidreira, ele não tem direitos fundamentais. Não tem direitos fundamentais. E aí? Isso é verdade? Daí tu lembra lá do artigo 5º e diz, não, lá no artigo 5º está dizendo que é só para os residentes. E aí você lembra do professor Tiago dizendo para você riscar esses residentes. Risca essa palavra da tua Constituição, residente. É para todos os brasileiros e estrangeiros no país. Tem direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Por isso que muitas vezes existem alguns países que não tem o SUS, né? E tem americanos que vêm para o Brasil para entrar na fila de doação de órgão, lembra disso, porque o SUS é grátis. Lá nos Estados Unidos, você que gosta muito da liberdade, quer ir morar lá, lembra que se você tiver que fazer uma transfusão, fazer uma troca, né? Trocar um olho, né? Fazer um transplante de retina, fazer um transplante de rim, lá tudo é pago. Aqui no Brasil é 0,800, é grátis. Muito bem, vamos seguindo. Para que nós conheçamos os nossos direitos fundamentais, também é importante a gente lembrar da primeira geração, segunda geração, terceira geração, ou também dimensão. Às vezes cai na prova falando sobre que o Brasil só tem um tipo de doutrina, que só escolhe um desses, geração ou dimensão. Não, o Brasil aceita os dois. Primeira geração da liberdade, segunda da igualdade, terceira da fraternidade. Vamos lá, liberté, igualité e fraternité. Então, nós temos a primeira geração da liberdade, nasce lá em 1215, com a Carta de 1215, assinada pelo João Sem Terra. Depois, com o passar do tempo, essa carta ela inicia a separação dos poderes. Que poder que vai ser liberado aqui? Poder legislativo para quem? Para os burgueses, para que eles ajudem, né, na construção da nossa sociedade. Por que eles querem o poder legislativo? Por causa do aumento dos impostos, que está sendo aumenta muito rápido, aumenta a qualquer momento. Então, eles querem, assim, esse domínio desse fato. E depois, com o tempo, começam aqui também chamar de não fazer do Estado, né? O sai fora rei, deixa que nós, particulares,
nós vamos fazer as nossas negociações, os nossos contratos, nós não precisamos de ninguém fiscalizando. Se aperta tanto o trabalhador, o povo, a classe pobre, trabalhadora, o proletariado, que nós temos aqui Revolução Industrial, né? Na Revolução Industrial, lá, que é o fazer do Estado, 1919, 1917, Constituição de Weimar, Constituição mexicana, fala sobre direitos do trabalhador, são marcos do direito do trabalhador. Quando nós falamos de igualdade, nós vamos falar lá sobre direitos sociais, direito do trabalhador. Depois, em 1979, nós vamos ter a fraternidade, um direito de todos, direitos difusos da humanidade, meio ambiente ecologicamente equilibrado, e passamos então numa evolução histórica dos direitos fundamentais. Também temos que ver as características dos direitos, como nós vimos, historicidade, universalidade para todos, são indivisíveis, ou seja, interdependentes e interrelacionados entre si, eles têm que ser analisados em um bloco único, cuidado. Irrenunciabilidade, inaverbabilidade, ou seja, eu não posso vender eles. Efetividade, o Estado deve garantir a efetividade desses direitos fundamentais. Limitariedade, lá no estado de defesa eu tenho limites da minha liberdade, por exemplo. Proibição de retrocesso, depois que o Estado ele garante um direito fundamental, ele não pode voltar atrás. Exemplo, Lei Maria da Penha. Imprescritível, com o passar do tempo tu não perde teus direitos fundamentais, não te preocupa. E a principal característica, a relatividade. Não são direitos absolutos, ou seja, todo direito fundamental é relativo. Basicamente, não existe direito absoluto, e a gente vai vendo agora o direito, por exemplo, o direito à vida, previsto no artigo 5º, de forma genérica. O direito à vida, tanto o direito de não ser morto, quanto de continuar vivo, também o ter uma vida digna, lembre disso, quando falar de dignidade da pessoa humana, está falando do direito fundamental à vida. Relativização do direito à vida. Mas antes de falar sobre essa relativização, eu vou falar para vocês o seguinte, perguntar, entre uma disputa dos direitos fundamentais, num caso, se for vida versus liberdade, qual é mais importante? Qual é mais valioso? Aí muitos vão dizer, professor, para mim é a vida. Daí outros vão dizer, não, professor, para mim é a liberdade. O que me adianta ser vivo se eu sou torturado e passo preso? Então, só nessa resposta você já tem a resposta da pergunta. A vida não é o bem mais importante nos direitos fundamentais. Todos eles são iguais em sua importância, todos eles são iguais em sua importância e depende caso a caso. Daí você vai lembrar lá da pandemia. Que valia mais, a vida ou a liberdade de locomoção? Eu quero minha liberdade de locomoção, direito de ir e vir, mas aqui nós estávamos defendendo a vida naquele momento, e aí se corta todo o direito de ir e vir. E é possível? Não existe direito absoluto, existe uma relativização. E o primeiro deles que nós vamos ver agora é a relativização do direito à vida. Existe pena de morte no Brasil? Artigo 48, artigo 5º, inciso 48 da nossa Constituição. É proibida a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, em caso de guerra declarada, nós temos pena de morte, sim. Temos pena de morte, sim, no Brasil, em caso de guerra declarada.
É permitida a prática de aborto no Brasil? Professor, eu já vi essa parte, eu gosto de direito penal, eu lembro. Em caso de estupro, em caso de risco de morte da mãe e o anencefalo, pode sim o aborto. Isso é uma relativização do direito à vida. Relativizar o direito à vida. Também chamados, no estupro, aborto sentimental, aborto, risco de vida necessário, anencefalo, aborto terapêutico. Se cair assim na tua prova, tu sabe que pode, que vale, que está dentro da legalidade. Direito à igualdade, direito à isonomia. E aí? Igualdade material, fática ou substancial é a que mais cai na tua prova. Quando a gente fala de liberdade material ou fática, eu estou falando sobre tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Nós vamos ter aqui exemplos de aplicabilidade do direito da igualdade material fática, lei de cotas, tratar os desiguais de forma desigual, compensatória, também chamado de discriminação positiva. Anota aí, discriminação positiva, a lei de cotas pode. Olha só, pode perguntar também em questão de aplicabilidade de teste físico diferente, distinto entre homens e mulheres. Isso viola o princípio da isonomia ou da igualdade da Constituição? Não. Nós estamos tratando os desiguais de forma desiguais. Também, Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha não é inconstitucional, já estão careca de saber sobre isso, né? Vamos lá, liberdade de expressão do pensamento. O que eu não posso fazer? Ser anônimo é vedado, é proibido o anonimato. E o manifestação do pensamento apócrifo? Pode? O que significa apócrifo, professor? É o mesmo que anônimo, ou seja, sem assinatura. Então, é vedada a manifestação do pensamento de forma apócrifa. E é assegurado o direito de resposta proporcional a agravo, além de indenização por uso da imagem, dano material, moral, etc, etc, etc. E aí, quantos dias eu tenho para pedir o meu direito de resposta? Quantos dias eu tenho para o meu direito de resposta? 60 dias. 60 dias. Eu estou acertando no lugarzinho certo para passar o slide. 60 dias. Lembre-se disso. Vamos lá. Liberdade de associação. Liberdade de associação também gosta de cair. Atividades são suspensas por decisão judicial e são dissolvidas no trânsito em julgado. Decisão judicial, cabe recurso. Por isso que é só suspenso, só pausa. Já a dissolução é a morte. Morte da tua associação. E a morte da associação só se dá quando não cabe mais recurso. Quando cai, fala sobre isso. Dissolução, suspensão, quando é que cai? Lembre-se, dissolução, morte. E suspensão, recurso. Ainda tem salvação. Tá operando, né, com oxigênio, mas ainda tem solução. Prisão civil por dívida, também interessantíssimo. O Pacto de São José da Costa Rica diz que o depositário infiel não pode mais ser preso. O depositário infiel vai no máximo para o SPC Serasa, vai ser negativado. Mas no inadimplemento voluntário e inexcusável, obrigação alimentícia, é xadrez nele. Xadrez nele. Preso,
Mas aí, pessoal, na pandemia aconteceu o seguinte, os juízes começaram a não decretar as prisões dos pais que não pagavam mais suas pensões. Por quê? Porque eles perdiam o emprego. E daí eu pergunto para vocês, eles estavam deixando de pagar por um ato voluntário porque eles não queriam? E inexcusável, indesculpável. Era indesculpável perder o emprego na pandemia? Não. E muito sabiamente o Poder Judiciário dizia, não é voluntário a perda do emprego e nem inexcusável, é desculpável, nós estamos passando uma calamidade pública. Né? Então, calma. Porém, contudo, toda a dívida ela ia sendo somada. Depois que voltasse à normalidade social, o bendito cujo, né? O bendito... como é que a gente fala? O fruto, o bendito fruto, né? O homem lá que estava pagando as pensões, deixou atrasar, teria que pagar todas as que ficaram atrasadas. Ah, professor, eu não paguei 1 ano de pensão. Então te acerta lá para tu começar a pagar de 2 em 2. Extradição. Lembrando que extradição tem caráter criminal. Quando falo de extradição é criminal. Deportação administrativo. Deportação é caráter administrativo. Ah, tu tá com irregular o teu passaporte, já passou do tempo, etc. Então calma, tá? Calma. Agora tu pode ver os noticiários quando falam de deportação, extradição, extradição é crime. Cometeu fez uma cagada aí. O brasileiro nato nunca será extraditado. Exemplo do Robinho. Robinho não vai ser extraditado. Brasileiro naturalizado depende. 2 possibilidades. Crime comum antes ou os tóxicos. Os tóxicos. Se mexeu com os tóxicos, tchau pra ti, vai ser deportado. E crime comum antes da naturalização. Crime comum significa qualquer crime, tá, pessoal? Qualquer crime. Ah, mas se for um crime hediondo, pior ainda, né? E o estrangeiro sempre será extraditado, salvo crime político / opinião. Crime político ou opinião. Aí poderá ganhar será, não é anistia, desculpa. Asilo político, desculpa. Ganhará asilo político. Mas olha só, a banca ela pode ser capiciosa contigo. Dizer que o brasileiro nato será entregue ao TIP. O que é o TIP? Tribunal Internacional Penal. O brasileiro nato poderá ser entregue ao TIP? Sim, poderá. Mas desde que ele seja condenado nos limites da nossa condenação e cumpra a sua pena no Brasil. Que tipo de crime é julgado pelo TIP? São os crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre remédios constitucionais? Vamos lá. Vamos falar sobre o HC. O que garante o HC? Liberdade de locomoção. Quando ela é restrita por uma ilegalidade ou abuso de poder. Olha só. E aí eu pergunto para vocês, o HC, ele é pago? Não, professor, ele é 0,800, ele é grátis. O HC, ele pode ser apócrifo? O que é apócrifo, professor? Ué, é o HC anônimo? Não, professor, não pode ser anônimo. O HC é formal ou informal?
O HC, pessoal, ele é informal. Lembram lá que falaram para vocês que o primeiro HC foi escrito num papel higiênico? Lembram disso? Que o preso mesmo pode fazer o seu próprio HC. E o primeiro foi feito num papel higiênico. E eu me pergunto, se o cara não tinha uma folha de ofício, uma folha de caderno para escrever, quem dirá ter uma caneta? E ele escreveu esse HC com o quê no papel higiênico? É isso mesmo. Eu acho que foi com cocô e com o dedo. E fez o seu HC. E ele é informal. Se o preso, mesmo o preso pode fazer, precisa de advogado? Não. Então, quando eu falo que é informal, é que não precisa de advogado, pode ser feito pelo próprio preso a punho. Pode ser em língua estrangeira? Não. Não pode ser língua estrangeira. Quais os tipos de HC, de habeas corpus? Nós temos o preventivo, que é antes, e o repressivo, que é depois. O preventivo também é chamado de salvo-conduto e o repressivo é chamado de liberatório. Muito bem. Cabe habeas corpus em favor de qualquer pessoa? Olha só, no habeas corpus, vou apagar aqui, qualquer coisa tu dá um pause aí e anota, tá? Ou escuta o que eu falei. No habeas corpus nós temos 3 figurantes, 3 atores. Nós temos a autoridade coatora, nós temos o paciente e nós temos o impetrante. Muito bem, vamos começar com o paciente. O paciente pode ser qualquer pessoa? Não, não é qualquer pessoa. Só pessoa física. Pessoa jurídica não pode ser paciente em habeas corpus. Por quê? Porque pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção, não tem o direito de ir, vir e permanecer. Ah, professor, e o food truck? Não viaja, pausa, volta lá do início, começa do início só, ou paga 10 aí, né? Para que você lembre, não viaja na maionese. Só para pessoa física, porque só pessoa física tem liberdade de locomoção. O impetrante é quem impede. Ora, o próprio paciente pode ser o seu impetrante. Mas também eu posso fazer um pedido de habeas corpus em favor de outro. Então, aqui sim, tanto PF quanto PJ, tá? Uma pessoa jurídica que tem interesse da sua liberdade pode sim impetrar um habeas corpus. Já a autoridade coatora, o que pode cair pode ser autoridade pública ou civil? Sim, tanto a autoridade pública ou não pública pode ser a autoridade coatora. Professor, mas dá um exemplo de autoridade pública. Juiz, dá um exemplo de autoridade não pública que me deixou preso, pode me deixar preso. Diretor de hospital psiquiátrico, por exemplo. Lembra lá da Britney Spears, que estava presa no hospital psiquiátrico. O que mais que nós temos de remédios constitucionais? Nós temos o habeas data. Para lembrar do habeas data, registro e banco de dados. Para 3 possibilidades: retificação, anotação ou conhecimento. O que mais que nós temos? O mandado de segurança, o mandado de injunção. Mandado de segurança serve para quê? Direito líquido e certo, que é diferente do habeas corpus ou habeas data. Quando não cabe habeas corpus, não cabe habeas data, caberá mandado de segurança. Mandado de injunção, quando falta norma reguladora ou por uma omissão inconstitucional. Omissão inconstitucional. E depois nós vamos para o que a prova da ordem gosta muito de perguntar, sobre a ação popular. O impetrante é qualquer cidadão. E o que é ser cidadão? Quem tem título de eleitor.
título de eleitor. Professor, e aquele que tem 16 anos, que é facultativa seu voto e tem título de eleitor, ele pode ingressar com ação popular? A jurisprudência diz que pode. Ele precisa ser assistido? Não precisa ser assistido. Por quem? Por seus pais. Fulaninho de tal, menor impúber nesse ato, representado por sua genitora, vem cobrar alimentos. Aqui nesse caso, fulano de tal, menor impúber, cidadão, pois tem título de eleitor, assistido por seus pais, não precisa. Mas precisa de advogado? Sim, precisa de advogado. Tem custo, tem custas, paga custas. Nós vimos que habeas corpus e habeas data não tem custas. Mandado de injunção, mandado de segurança tem custas. E a ação popular? A ação popular é 0,800 se com boa fé. Se tem boa fé, é 0,800. É grátis, é grátis. Para que serve a ação popular? Para a defesa de patrimônio público, histórico ou cultural. Defesa do meio ambiente, da moralidade administrativa, moralidade da ADM. Todos sem natureza coletiva, ou seja, você está fazendo um viés, uma fiscalização lá do teu município, da autoridade pública, etc., como se fosse um vereador, um deputado. E sempre terá ingresso no juízo natural de primeira instância. Daí vai perguntar para ti, o presidente da República, né? Você foi lá, você viu o presidente da República cometendo algum ato administrativo que vai prejudicar o meio ambiente. Você segue o normal, que seria o foro por prerrogativa de função, ou seja, vai para o STF? Não, porque regra específica da ação popular, primeira instância. Olha que questão maravilhosa para a tua prova. Que questão maravilhosa, um menor com título de eleitor que tem 16 anos, que vê um senador cometendo um crime ambiental por seus atos, ou que faz uma instituição pública que está cometendo um crime ambiental, você vai lá e você entrará com uma ação judicial de primeira instância. Não será no STF, não se tem o pedido de prerrogativa de função. Daí pode perguntar também se será assistido pelos pais, questão que já caiu em prova, tá? Olha só que interessante, eu gosto muito dessa questão. Então vamos lá falar sobre nacionalidade. Nós temos 4 tipos de formas de nacionalidade originária. Lembrando que existe a nacionalidade originária e temos a nacionalidade derivada. A derivada é onde nascem os brasileiros naturalizados. Os brasileiros naturalizados. Regra da nossa nacionalidade originária. Ius solis nasceu no Brasil, pisou no solo do Brasil, sujou o pé no solo do Brasil, é brasileiro. Mas nós temos uma exceção. Aquele brasileiro que nasce fora do Brasil, desde que um dos pais esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Lembrando que a República Federativa do Brasil é tanto a administração pública direta quanto a indireta. Quem que é a administração direta? União, Estado, município e DF. E a indireta? Autarquia, empresa pública, fundação pública e sociedade de economia mista. Lembra disso para a tua prova. Tá, mas e se um dos seus pais estiver a serviço do Brasil no outro país? Então significa que a
criança que nasceu fora do Brasil será brasileira. Será brasileira. Essa é a exceção, que é essa segunda aqui que nós estamos falando. Essa segunda. Mas, professor, tem alguém que nasce no Brasil que não é brasileiro? Tem. É essa mesma exceção, só que ela é aplicada quando um dos seus pais está a serviço do seu país. Como assim um dos seus pais está a serviço do seu país e por que tu destacou o seu? Porque às vezes cai uma questão que eu aplico sempre aos alunos, e você que foi meu aluno sabe da questão, é assim, a mamãe A é do Canadá. Canadá. O pai B, vamos colocar a mãe aqui, né? Não, só M. M de mãe, P de pai, é da Argentina. Estão a serviço do Uruguai. E a criança, o C, nasce no Brasil. Qual é a nacionalidade do C? Canadense, brasileiro, argentino, uruguaio. Daí a maioria das pessoas diz, não, ele é uruguaio, porque eles estavam a serviço do Uruguai. Está errada. Por quê? Porque a exceção é que um dos pais esteja a serviço do seu país. Se ele estivesse a serviço da Argentina, a criança C seria argentino. Se estivesse a serviço do Canadá, seria canadense. Como eles não estão a serviço de um dos seus países, a criança é brasileira porque segue a regra da territorialidade. Beleza? Barbada. E aí? E para o brasileiro a mesma coisa, pessoal. Brasileiro a mesma coisa. Se o brasileiro está a serviço do Brasil, o militar que está lá no Haiti, não sei se é assim que escreve, mas vamos lá. Está lá no Haiti, a serviço, e lá nasce o seu filho, esse filho será brasileiro, mesmo não nascendo no Brasil, mesmo não respeitando a regra da territorialidade, porque é uma das exceções previstas no texto constitucional. Mas eu tenho meu filho e eu fui viajar passeando com minha esposa que estava grávida em Paris, e lá em Paris nasce meu filho. Olha só, nasce meu filho em Paris. E aí, o que eu faço para ele ser brasileiro? Eu faço um registro no órgão competente. Registro no órgão competente. Muito bem, registro no órgão competente, ele é brasileiro nato. Mas, professor, e se tu cagou pro lance? É teu filho, mas tu não registrou. O que pode fazer? Ele pode virar brasileiro nato? Sim, ele pode potestivamente fazer isso, ou seja, exigir a nacionalidade. E quando que ele pode exigir a nacionalidade? Quando tiver mais de 18 anos e fixar residência no Brasil. Aí ele exige, essa nacionalidade será retroativa. Lembrem-se disso, essa nacionalidade será retroativa. Vai voltar, é como se ele tivesse nascido no Brasil. Imagina, eu tenho um filho, eu vou morar fora, eu tenho um filho lá fora, sou brasileiro, e esse meu filho completa 18 anos e ele olha para mim, papai, irei voltar para o Brasil. Vejo nas notícias que a inflação está baixa, existe muito emprego, a violência não tem praia bonita. Eu começo a me questionar, né? Será que eu ensinei direito esse guri? Será que ele sabe ler mesmo? Será que ele está lendo as mesmas notícias que eu? Aí ele volta, ele vem para o Brasil. Ao fixar residência no Brasil e fazer o seu requerimento, ele vira brasileiro nato. Ou se não, ele comete um crime no estrangeiro, lá onde ele nasceu, e ele resolve fugir e vem para o Brasil. Fixou residência, vira brasileiro nato. Se vem um pedido de extradição, quando que ele será extraditado?
Nunca, nunca, porque ele é brasileiro nato. E porque essa medida ela é retroativa, é como se ele tivesse nascido no Brasil. Anotem isso, que é importantíssimo. E agora, novidade para vocês. Novidade, novidade. Perda de nacionalidade. Perda de nacionalidade. O brasileiro nato poderá perder a nacionalidade? O nato, sim. Mas quando? Requerimento, emenda constitucional de 2023, novíssimo para a tua prova, novíssimo para a tua prova, não esqueça disso. Requerimento, desde que não fique apátrida. E o que é apátrida? Sem pátria. Vocês já assistiram O Terminal? Filme emocionante, filme maravilhoso, onde Tom Hanks é de uma nacionalidade X, ele pega um avião e vai visitar a sua primeira vez os Estados Unidos. Aterrissa em Nova York, eu sei lá onde que ele aterrissou, é um aeroporto, por óbvio, né? E eu não sei se você sabe, quando você, eu talvez não saiba, né, mas quando você desce do avião, entre a tua descida do avião e a entrada no país, existe uma área que é chamada de terminal. Esse terminal ele é, por tratados internacionais, uma área sem nacionalidade, digamos, não está lá nem cá. Tá? Tu pode ficar ali enquanto tu não passa pela alfândega, né? Pela Polícia Federal. Daí ele chegou lá com o seu passaporte, ó, vim visitar os Estados Unidos, estou com o passaporte do turista. Daí os caras olham o passaporte dele e dizem, olha, só tem um problema. Tu não é, essa tua nacionalidade não existe mais. Enquanto tu veio para cá, o tal país entrou em guerra com o teu, tomou o teu país e ele se rendeu. Agora esse país que antes era, sei lá, X, é Y. Então, ou seja, esse passaporte não tem validade nenhuma aqui nos Estados Unidos. Aí ele, não posso descer então, não posso ir para os Estados Unidos, descer na cidade. Tá, então eu quero voltar. Não, mas tu também não pode voltar, porque não existe esse país. Entendeu? Ele ficou num dilema. 15 anos. E é uma história real. Imagina vocês, é que nem... Eu sei que a maioria de vocês, assim como eu, que sou gordinho, teu sonho era viver no supermercado, morar no supermercado. Né? Ali também é um lugar interessante, né? Porque é como se fosse um shopping. Tá? Tem de tudo lá dentro. Mas ele vivia, então, nesse terminal. E por isso que o nome do filme é esse, O Terminal. Veja lá, fala sobre isso, sobre um apátrida. O cara era apátrida. Então, tu pode pedir tanto nato quanto naturalizado, ou naturalizado, por requerimento, pedir a sua perda de nacionalidade, desde que não fique apátrida. Eu também podia explicar para vocês o porquê que foi criado dessa forma, tá? Mas nós não temos muito tempo a perder. Teve um caso, né, no Brasil de uma brasileira que trocou de nacionalidade e perdeu a sua nacionalidade. Antes era diferente, tá? A troca, a mudança de nacionalidade também acarretava a perda, só que agora não mais. Para o naturalizado, além de ser apátrida, ele pode perder a sua naturalização por crime comum antes, envolvimento com tóxico ou atividade nociva a nação, o Estado do Brasil. Mas a nacionalidade derivada, vamos falar agora sobre a derivada, que é do brasileiro naturalizado. Nós temos duas formas. A primeira delas é para quem é de origem de país de língua portuguesa, menos Portugal, tá? O que ele precisa fazer para conquistar a nacionalidade? Fixa residência mais de 1 ano, ininterrupto, e também idoneidade
moral. Ele precisa somar isso. Ele faz uma solicitação. Essa solicitação ela é discricionária do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, te dar ou não a sua naturalização, tá? Você seria daí um brasileiro naturalizado. Além disso, nós temos outras formas de naturalização. Quais são elas? E lembrando, nessa primeira, de país de língua portuguesa, discricionário. Nós temos outra forma, que é a de qualquer outro país. Qualquer outro país que você vem para o Brasil, você tem que somar 15 anos de residência ininterruptas, mas não ter condenação criminal ou penal, tá? E aí, se você soma esses fatores, você tem o direito de fazer o requerimento. E aí a pergunta, o Estado, o Poder Executivo pode negar o teu requerimento? Quando a gente fala no direito de requerimento, eu estou dizendo que é uma ordem. Se é uma ordem, se é um requerimento, é vinculado. Somou esses dois requisitos, tu é de país estrangeiro que não fala português, você é considerado, anote aí, quase nacional. Quase nacional. A sua quase nacionalidade te dá o direito a fazer um requerimento e o chefe do Poder Executivo não tem como negar. Por isso que tu é quase nacional. Ele é obrigado a te dar a nacionalidade de brasileiro naturalizado. Lembrando também, já que estamos falando sobre naturalização, etc., nós temos cargos exclusivos para brasileiros natos. O mp3.com, né? mp3.com, lembram dos cargos para brasileiro nato? Então, ministro do STF, presidente da República, presidente do Congresso, do Senado, presidente da Câmara dos Deputados. O C, carreira diplomática, o O, oficial das Forças Armadas, e o M, ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa também é um cargo exclusivo de brasileiros natos. Muito bem, futuro doutor, futura doutora, caros colegas, nobres colegas da advocacia. Terminamos assim a nossa revisão, a nossa esquenta passaporte. Olha quanto conteúdo importante. Eu tenho certeza que eu trouxe para vocês as questões que irão cair na tua prova e eu te passei o X no lugar certo, como tu vai fazer para ser aprovado no final disso tudo e colocar lá. Tira um print antes de terminar terminar a prova, ou depois que você terminar a prova, que você passar na prova da ordem, eu quero que você tire uma foto, tire um print, tire uma foto do teu nome lá e coloca chupa FGV, valeu o verbo, valeu o professor Tiago, me marca lá que eu vou transmitir, eu vou republicar você, porque é um orgulho ter mais um colega advogado, ainda mais você que passou pela Verbo Jurídico. Eu tenho certeza que o teu nível de ensino e de educação conosco deu um pulo, e o pulo suficiente para a tua aprovação. É isso que a gente procura e é isso que você terá. Tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.